Olá pessoal, eu sou o Thiago Vicente, vice-presidente de vendas do CRM Bônus, e hoje eu estou com um convidado super especial, alguém que está movendo o ponteiro de verdade em tecnologia, Nelson Scoss, o diretor da Wizus. Nelson, muito obrigado. Imagina, obrigado Vicente pela oportunidade de a gente estar falando aqui. Eu acho que o que a gente tem para falar é bastante disruptivo para onde que a gente está caminhando com o varejo, com o chão de loja, que hoje está bastante defasado ainda, né? Isso é verdade. As conversas sobre ERP, plataforma, tendem a não ser das mais legais, mas essa eu prometo para vocês que vai ser muito legal, porque a Wizus é uma das empresas que tem de verdade colocado inteligência artificial em cada um dos produtos, como Copilot, várias ações. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? A ideia é exatamente essa, né? A história da Wizus vem de uma dor do varejo, né? Ela é uma spin-off de um varejista que todas as dores que ela passou, ela conseguiu converter isso em ganho de capital para dentro do chão de loja, trazendo eficiência, trazendo acuracidade de estoque, que é uma coisa bem difícil hoje, principalmente quando as pessoas falam de omnichannel e acuracidade de estoque. São dois assuntos que, quando eles se afastam muito, você começa a ter problemas e aí você consegue ter uma experiência pior para o seu cliente lá na ponta, porque no final do dia você trabalha para ele, né? É verdade. E aí, entrando num tema que é um pouquinho polêmico, mas não tanto, eu já fiz essa pergunta várias vezes nos últimos 2 dias. IA, pro varejo, bullshitagem ou tem aplicabilidade prática? Esse é um negócio até que eu vi numa palestra que teve na NRF esse ano sobre Nobody Care IA, né? Esse cara não quer saber se tem IA, quer saber para que você faz isso, né? Exatamente. IA é o meio, nunca o fim. É assim que deveria exatamente. Ser. E tecnologia, no final do dia, ela é meio, nunca foi fim, né? Fim são as pessoas que usam a tecnologia. E aí a adoção em chão de loja é o principal adversário hoje de qualquer inovação que você faça, né? A capacidade das pessoas inovarem, né? Ter coragem de inovar, porque isso é um desafio grande. Muito que está entrando conosco como cliente são operações que são early adopters, né? O cara fala assim, não, eu sei que isso é o futuro do varejo e para onde que ele vai. E hoje a gente tem uma IA, a gente só faz tecnologia de recomendação por IA, usando a IA como base, se a gente tem certeza que vai aumentar qualquer ponteiro no negócio. Eu vou trazer eficiência, vou trazer aumento de vendas. E no caso, a gente criou uma IA para ajudar o time de vendas a ter uma experiência melhor com esse cliente. Porque a nossa venda começa na porta, como eu falo, não termina no balcão. Porque a gente tem uma jornada que a gente faz do cliente entrar na loja, é atendido numa loja de autoatendimento, por exemplo. Uma pessoa vai lá e aborda ela e pergunta os dados dela, né? Como se fosse uma farmácia, né? O cara quer um desconto numa farmácia. Dá o telefone, me dá o CPF, deixa eu entender quem é você. Exatamente. E nisso que ela se identifica, eu já consigo puxar todas as compras que ela fez em qualquer canal. Você fez no e-commerce, se fez em outra loja. Isso muito longe do caixa, né? Exato, muito longe. Lá no começo da venda. Essa é a sacada. Inclusive, essa pegada nos ajudou a criar um case com a CRM Bônus, que é justamente a pessoa já saber, antes de começar a jornada, que ela tem bônus para resgatar na mão da vendedora. E aí ela começa a fazer, de novo, é para fazer venda, é para fazer upsell. E aí ela não vai fazer desconto só no caixa. Ela usa isso como munição para poder colocar mais produtos na cesta que tem a ver com a jornada, porque a IA vai recomendar produtos que tem a ver com a jornada dela, mas ao mesmo tempo tá lá para aumentar ticket médio, tá lá para aumentar PA. Esse é o desafio do varejo hoje, é isso que a gente está vencendo. A gente viu um cenário em que o custo de um clique na internet nunca esteve tão caro, e o chão de loja nunca esteve tão caro, né? Então você fazer ali o máximo para ampliar a capacidade de monetização é quase que necessário para a sobrevivência, e é o que, na minha opinião, vai separar as marcas que vencem as corridas das marcas que são ali pressionadas economicamente. E você começou aqui dando um pequeno spoiler, né, de um case legal que a gente tem construído juntos. Eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho mais sobre números e contar na prática o que a gente tem feito. Eu queria que você citasse o que a gente tem construído ali a 6 mãos, né? CRM Bônus, Wizus e Capodart, e quais resultados que a gente tem colhido já, porque isso é um case muito legal e que pode ser aplicado para outras empresas com esse driving para dados, né? Exatamente. O grande desafio era fazer com que essa jornada não fosse uma jornada de desconto.
e sim uma jornada de upsell, como eu te disse Quem antes. tá falando do cashback, né? Exatamente, do giftback, né, mais propriamente Giftback do CRM Bônus. Eu faço uma compra na Capodarte, eu gasto R$1.000, recebo R$150 de volta, 15% de bônus para a próxima compra. Exatamente. Isso historicamente sempre funcionou muito bem para o varejo. O que a gente tem feito de novo lá? Então, essa é a diferença. A gente está conseguindo fazer isso no início da venda. A pessoa até sabe que tem um cashback, né? Porque ela vai lá resgatar esse giftback e tudo mais. Mas o que acontece? Quando a vendedora, o time de venda sabe também, aí é que é o pulo do gato, porque você consegue fazer o upsell e quando a pessoa está lá oferecendo produtos, a pessoa está preocupada com o valor da cesta, fala assim, não, cara, você tem R$100, R$150 de bônus aqui. E isso dá tranquilidade para você poder acelerar o upsell. Voltando ao seu problema. Hoje o varejo físico, principalmente, o que ele atravessa? Atravessa um problema de menos tráfego na loja. Quando você tem menos tráfego na loja, você tem que fazer o quê? Aumentar a conversão. Aumentar a conversão e aumentar o ticket sobre venda, né? E como que você vai fazer isso? Conhecendo o cliente. Todo mundo fala muito de hiperpersonalização, mas ninguém conseguiu executar isso ainda. Hiperpersonalização no caixa não adianta muito, exatamente, né? Já tem que ser acabou. Antecipada. Essa jornada da venda já acabou. Né? Então, a ideia é você conhecer esse cliente no ponto zero do contato. No ponto zero do contato, você saber o que ela comprou no e-commerce, o que ela comprou nas outras lojas e a recomendação da IA, olhando para essa jornada toda desse cliente, recomendando produto que tem a ver com a jornada dele, porque, de novo, tem problema de turnover muito grande em chão de loja. Então a curva de aprendizado vaza. E muitas vezes o conhecimento vai embora junto com o vendedor. Exatamente. O bom vendedor, o organizado, né, o vendedor que trabalha no varejo, eventualmente ele tem, inclusive, os dados dos compradores. Eles sabem quem é o comprador dele. Sim, sim. O problema é que muitas vezes a operação, que deve ser o dono da estratégia, porque a estratégia no varejo é core, então está na operação, ela não tem acesso à informação. E quando acontece o turnover no varejo, que é a porta de entrada de emprego para perdeu a inteligência do negócio, foi embora. A inteligência foi embora. Exatamente o que a gente discute. Fala assim, já tive varejo, fala assim, eu tenho um vendedor que é muito melhor que a sua IA. Fala assim, quantas lojas você tem? Tenho 150 lojas. Fala assim, quantos vendedores bons tem em cada loja? Fala assim, tem um. Falei, cara, se esse cara for embora, você perdeu. Imagina no final do ano. Olha no final do ano. Cara, os caras têm que contratar muita gente. Para poder atender a demanda de final de ano. Cara, a curva de aprendizado que você vence quando você tem uma IA ajudando o vendedor a vencer essa trilha de oferta para o cliente, cara, você ganhou o jogo. Porque aquela hora você tem um tempo muito pequeno para poder fazer a transformação, porque é o final de ano. É aquelas pessoas que talvez nem fiquem na sua operação. Mas quando você consegue falar assim, porque a gente criou um WMS também, que ajuda a localizar rápido os produtos no estoque. A gente fez um WMS para a loja física. O portfólio, né? Porque pode parecer que nós estamos falando de um PDV ou de um sistema para reconhecimento do cliente no ponto de venda, que aí pode ser um CRM. Sim. Conta pra gente o que é o ISIS, porque é tudo isso e mais um pouco, né? Exatamente. Tanto que se a gente intitula pode hoje... Vender, hora do jabá, Nelson. Pode vender. A gente é uma operação de Unified Commerce, né? A gente não entende isso como sendo uma coisa proprietária do e-commerce. Hoje o varejo se apropriou muito disso também, e a gente está pegando carona nisso, até porque o Gartner fala que é uma das tecnologias mais... que vai mais fazer diferença no varejo é ser Unified Commerce e não ser um PDV. Tanto que eu não brigo com o PDV. PDV eu tenho, ele é mobile, ele está na mão da vendedora, não precisa de caixa. Tem caixa também porque tem gente que tem apelo do balcão, lá no barriga no balcão, então, mas a gente tem... guerras, elas não exatamente, vale a pena lutar, não dá para ganhar todas, e a gente se adapta. E aí a gente conseguiu colocar isso na mão do time de vendas de uma maneira, de uma usabilidade muito simples, mas que a pessoa consegue ter ganho de capital na hora do uso. Conforme ele usa o sistema, que tem lá, começa com a identificação do cliente. Daí fala, mas o cara vai querer passar o CPF. Fala assim, cara, você vai numa farmácia, você já passa. Porque você só vai saber se tem algum tipo de desconto quando você tem seu CPF, seu celular, algum dado que você dá. A gente trabalha com qualquer dado que ele se identificar. Com isso eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer que esse cara, eu consiga ter a jornada de produto, a jornada do cliente e a jornada do atendente que atende esse cliente. Eu pego as 3 jornadas hoje. Fantástico. Porque daí o que acontece? O cliente, eu sei onde que ele compra, quando ele se identifica, eu sei todas as compras que ele fez. Eu tenho um motor de promoção que está hiperpersonalizando essa jornada, né? Eu sei qual a promoção que funciona melhor para o Vicente, que não funciona para outra pessoa. Então tem que ser aquela jornada da promoção. E esse motor que a gente fez de promoção, que é 1 para 1 mesmo, essa é a diferença, né? O que vocês estão usando de tecnologia para essa recomendação? A gente desenvolveu um algoritmo próprio, a gente foi em outras clouds, já testamos.
Cloud é muito caro de recomendação você testar. Daí a gente criou um nosso porque não faria mais sentido consumir das clouds que tem IA, né? E a gente desenvolveu o nosso algoritmo porque fazia muito mais sentido financeiramente também, porque é uma startup, tem, né? Muitos anos de experiência com varejo Exatamente, também, né? exatamente. Isso reduziu muito a nossa curva de aprendizado, até voltando, né? Era uma spin-off que nasceu no varejo. Então, isso deu um senso de urgência e eficiência, porque a gente só faz aquilo que muda a ponteira. A gente não fica fazendo coisas malucas. Por exemplo, a gente fez uma IA agora para um varejista que era para fazer reposição de salão. É um algoritmo que fica calculando para saber, tá faltando um miolo de grade aqui, que é o produto que mais vende. Só que loja de autoatendimento, ela é muito grande. O cara não vai saber que tem uma pilha de camisa lá e é tudo G. E a gente fez o seguinte, faltou miolo de grade, a gente faz a reposição automática daquele miolo para nunca faltar produto que é o que mais vende. Legal. Inteligência. Para quê? A gente só fez isso por quê? Porque a gente sabe que mexe ponteiro. A nossa história veio de loja de autoatendimento? Não, a gente veio de atendimento assistido. Mas existiu essa oportunidade de melhorar essa operação também. E a gente fez uma loja de 2.000 metros quadrados e a gente sabia que a gente ia fazer diferença, entendeu? Fantástico. Você pode contar pra gente quais são os clientes que já adotaram a solução? Além de Capodart, que a gente contou aqui, que tem construído um case muito legal, de novo, a 6 mãos. Eu posso falar, depois se não puder a gente vai cortar, mas eu acho que eu posso. A gente teve um incremento lá de quase 30% no percentual de resgate dos bônus, né? Isso aí. Isso significa, na prática, mais dinheiro no bolso do varejista, Exato. Baseado no aumento da recorrência, baseado no aumento do lifetime value. Isso aí. Então é o varejo eficiente, é o varejo que funciona, é o varejo que o Brasil precisa. Exatamente. Mas além da Capodart, quais as outras marcas legais estão utilizando? Que eu falo assim, as empresas têm que ser muito early adopter e corajosas para fazer. Quem que topou esse desafio com a gente? A Netshoes, que homologou a gente como sendo a solução deles. Eles montaram uma loja de 2.000 metros quadrados e escolheram a gente pelo diferencial competitivo, que é uma empresa que já vende tecnologia. Puta marca legal. Que a gente atende também. Vamos colocar cashback lá no físico, hein? Exatamente. Já estamos integrados, a gente já está. É só implantar. E a Capodart, que é uma operação bem bacana, com 40 e poucos, sempre em ambiente de franqueado. Se não, quem conhece franquia sabe, não agradar franqueado, você tem que estar trabalhando o tempo todo a favor do negócio. Não é diferente, não estou dizendo que todos não queiram isso, mas o franqueado tem um desejo especial, vamos chamar assim. Tem que vender para muita gente no final do dia, né? Exatamente, Mais do que convencer a matriz, é convencer também os franqueados, que no final do dia é uma pessoa física que empreende ali em nome da marca. É sempre um desafio. Exato. Tem outras marcas vindo, espero falar em breve aí, bem legais também, que toparam esse desafio de mudar e transformar chão de loja do jeito que ele era. Bacana, muito bom, Nelson. A gente está quase chegando, talvez passamos da metade do último dia de VTEX Day. Daqui a pouco libera o chopp e começa a música. O que você viu de legal aqui, que você leva para casa, que te fez refletir e que você gostaria de dar um recado final aqui para nossa audiência? Cara, assim, eu gostei. Vamos falar de palestra primeiro. A palestra do Philip Kotler foi muito legal, que ele começou a resgatar um pouco, que ele mesmo admitiu que não precisa mais ficar nos 4P, você pode ter elasticidade, você tem que pensar na estratégia. O dele é uma bússola, não é uma estratégia. Eu achei muito legal. Ele com 94 anos, sendo resiliente, saber que aquilo ele não é dono da verdade. Que legal. E isso é muito legal, né? E ele fez enfim, ele é o papa do marketing moderno, presente, né? Pelo menos nos livros todos estudaram marketing. Exatamente, passaram em algum momento, tiveram um ponto de contato com ele. Exato. E assim, os stands, isso é importante, né? Eu acho que o advento do marketplace vem salvando muitos lojistas, porque tem lojista que está preocupado em fazer receita, não está afim de fazer branding. Então o cara gira estoque dele, que é uma coisa mais importante que tem hoje, diante de um cenário que entra menos fazer pessoas. Caixa é importantíssimo. Exatamente. Eu falo assim, até vou dar um recado no final, acho que importante sobre fazer caixa. Eu acho que caixa é a coisa mais importante, não é fazer venda, é olhar para caixa, olhar para margem. Só para você ter uma ideia, a gente fez um relatório de promoção que fala assim, olha, qual promoção que deu melhor margem? Não a promoção que mais vendeu, porque isso não faz sentido nenhum. Você vai ficar repetindo, reproduzindo problemas que às vezes você não percebeu. É verdade. Então a gente começou a olhar... visão para performance. Exatamente. Né? Cara, olha para sua promoção. Qual promoção que realmente deixou dinheiro no caixa? Não a que mais vendeu. Vendeu é legal, tal. Às vezes você tem que fazer queimar estoque, tudo bem, mas tem promoção que tem que gerar dinheiro no caixa, porque hoje as empresas não conseguindo fazer isso, enfim, estão sofrendo mais, né? Mas assim, eu vejo muita movimentação aqui para justamente tentar fazer esse saving
de margem dentro dos negócios, muitas operações aqui dentro, né? Acho que os e-commerce estão fazendo isso. Tem e-commerce que está fazendo promoção regionalizada, preço regionalizado, para tentar mudar um pouquinho essa questão, né? Enfim. Eu acho que essa é um dos grandes entregáveis da inteligência artificial. É a capacidade de a gente conseguir manipular vitrines, manipular preços, baseado não mais em feeling, ou até com um pouquinho de feeling, mas muito sobre dados. E é o que pode entregar no final do dia mais performance e mais dinheiro no bolso do varejista, empreendendo num cenário nada fácil que é o Brasil. Exatamente. Aqui não é para amador, né? Por vários motivos, né? Também uma reforma tributária pela frente aí, desafiadora, né? Exato, a coleção de notícias no mínimo duvidosas. Nelson, muito obrigado, um prazer estar aqui, um dos meus amigos e parceiros que está empreendendo numa marca muito legal, com um desafio muito legal e full conectado com o CRM Bônus, então é um prazer estar com essa parceria. Eu sou o Thiago Vicente, do CRM Bônus, e você ouviu sobre tecnologia, sobre IA e mudanças transformacionais com inteligência artificial aplicada de verdade no varejo com o Nelson da Wissos. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.